Se você curte um bom desafio e adora uma competição, você vai pirar nessa novidade. A Genial está lançando algo totalmente novo no mercado de ações. É a ação premiada da Genial Investimentos. E vou te falar, é super fácil de participar. Toda semana você dá seus palpites em 13 duelos de ações e escolhendo ali quem vai mandar bem ou quem vai cair. Além de aprender sobre o mercado de um jeito leve e prático, você ainda pode ganhar até R$20 mil na semana. E sabe o que é melhor? É tudo de graça, você não paga nada para participar. E aí, me fala, tá a fim de entrar nessa? É só acessar genialaçãopremiada.com.br, se cadastrar e entrar na competição. Teste seus conhecimentos, se divirta e quem sabe saia com uma bolada. Eu já fiz o meu palpite. E você? Olá, estamos de volta aqui com a Conversa com o Zé Márcio. Eu tenho comigo aqui uma pessoa especial, o deputado Marcos Pestana, hoje diretor executivo da IFE, da Instituição Fiscal Independente. Bom dia, deputado, tudo bem? Bom dia, Zé Márcio, prazer revê-lo. Obrigado a Genial aí pelo convite para esse bate-papo. Imagina, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é um prazer enorme ter você aqui conosco. Deputado, quer dizer, você hoje é diretor executivo da Instituição Fiscal Independente. Fala para a gente um pouquinho o que é essa instituição, como que ela funciona, qual é o objetivo, como que ela trabalha, como que vocês estão, como que é o dia a dia de funcionamento da Instituição Fiscal Independente, conhecida como IFE. As instituições, Zé Márcio, fiscais independentes, desde uma mais antiga, que é a da Holanda, mas particularmente após a crise europeia, a crise global de 2008 e após a pandemia, a questão fiscal ganhou grande relevo e a necessidade de transparência nos números para que a sociedade, os especialistas, o Congresso dos diversos países, a imprensa especializada, a opinião pública, pudessem acompanhar, já que é uma questão que repercute na vida de todos. E se proliferaram instituições, e aqui no Brasil foi criada pelo Senado Federal em novembro de 2016, por inspiração do ex-senador José Serra, com total apoio do então presidente Renan Calheiros, foi criada por resolução do Senado Federal, a Instituição Fiscal Independente, onde os diretores têm mandato fixo para assegurar a isenção, o apartidarismo, a consistência técnica. E nós, recentemente, em junho, fomos a Atenas, promovido o encontro das IFES do mundo inteiro e congêneres, que varia, o arranjo institucional e as funções variam de país para país. Tinham 41 países representados. Eu costumo dizer até ao presidente Rodrigo Pacheco que a IFE é mais valorizada, às vezes, pelo FMI, pela OCDE, pelo Banco Mundial, do que a própria percepção interna. Em resumo, para as pessoas entenderem, a metáfora que a OCDE usa é que é o xerife das finanças públicas, o pitbull das finanças públicas. Eu até brinquei com o presidente Roberto Campos, que, no caso, a gente só late e rosna, mas não morde. O Copom late, morde, late, rosna e morde, né? Porque decreta a Selic. Então, assim, nós não opinamos, não temos juízo de valor sobre as políticas públicas, nos cabe às instituições, a Presidência da República, os ministros, o Congresso Nacional, decidindo uma norma, uma regra, uma lei, um texto constitucional, cabe a gente fiscalizar se o que está na lei, o que está previsto na LDO, no orçamento, na lei de responsabilidade fiscal, no arcabouço, se está sendo cumprido ou não. Marcos, e dado isso aí, quer dizer, como é que vocês estão vendo, como é que a IFE está vendo a situação fiscal hoje no Brasil? Isso é uma preocupação de muitos economistas, existe uma preocupação quanto à capacidade do governo de cumprir as metas fiscais. Como é que vocês aí na IFE estão vendo esse processo? Primeiro, contextualizar algumas questões de pano de fundo. Eu tenho um amigo, cientista político brilhante, e que os cientistas políticos têm pouca paciência com os economistas, né? E ele costuma dizer que
a tara de vocês pelo superávit primário, a bandeira do superávit primário não dá uma passeata, ele fala, né? E realmente não é um objetivo em si, é um caminho, é uma ferramenta, ela não é um objetivo em si, é um instrumento para se alcançar outros objetivos estratégicos, porque é preciso, eu acho que você concorda, alguns até discordam, mas que o desequilíbrio fiscal, a desorganização das finanças públicas repercute gravemente na inflação, na taxa de juros, no desempenho da economia, na dívida pública. Então, há que se cuidar do equilíbrio fiscal. Não é uma tara, uma obsessão, uma idiosincrasia. É uma necessidade para que as coisas estejam em ordem. Em segundo lugar, é preciso dizer que houve uma mudança de paradigma. O Brasil aprovou, em dezembro de 2016, o teto de gastos. Ali o foco era o controle das despesas. Com a PEC da transição e com o novo governo, houve a previsão de um novo arcabouço fiscal que foi votado em 2023. E é inevitável constatar que o foco mudou, do controle das despesas para o aumento das receitas. Então, é preciso que isso fique registrado. Em terceiro lugar, o Brasil acumula déficits primários desde 2014, exceto 2022, que teve ali um superávit um tanto forçado, né? Que teve a questão dos precatórios e tal, mas a trajetória desde 2014 é de déficits primários. Por que por leigo, aqui no seu programa, todos são especialistas, vou chover no molhado, mas a ideia é que gere uma poupança primária, uma economia operacional para pagar os juros, para não deixar a dívida crescer. A ideia básica é essa. O Brasil está produzindo despoupança. Então, ele não tem uma margem, um excedente gerado na sua operação, pago previdência, folha, custeio da máquina, investimento, não sobra recurso para pagar o serviço, os juros da dívida, as parcelas da dívida. Então, a dívida vai crescendo. Isso tem várias implicações futuras que a gente pode discutir. Nós vemos o cenário fiscal, é preciso também não fazer alarde, porque nós não estamos numa situação pré-Venezuela, pré-Argentina. Não há uma crise fiscal. O que há é um definhamento da qualidade do regime fiscal. A margem de investimento, o Brasil tem um grave problema. Por que não há um crescimento sustentável? Porque a taxa de investimento é baixa. E quem puxa isso para baixo é o setor público. Nossa, foi beira o ridículo a gente ficar discutindo, e a grande polêmica foi o decreto de 15 bilhões num orçamento onde a receita líquida é 2 trilhões e 200. E a gente briga, ministro, a imprensa dá foco, vai cumprir a meta, não é por causa de 15 bilhões numa receita líquida, depois das transferências para os municípios e para o Estado, sobra em caixa do governo federal 2 trilhões e 200 bilhões. E a gente fica discutindo ali marginalmente o PAC, que deveria ser o investimento, o plano de investimento estratégico do país para ciência e tecnologia, infraestrutura, moradia, saneamento e tal, para dar um upgrade na qualidade de vida da sociedade e aumentar a produtividade, hoje 50 bilhões. Representa, muito pouco. Deveria ser o quê? 10% da receita líquida? Então, assim, nós estamos prevendo, no último relatório agora de julho e de agosto, nosso papel é dar alertas. E no relatório agora de agosto, nós demos 3 grandes alertas. Primeiro, que falta um esforço fiscal em 5 meses na ordem de 65 bilhões de reais, seja pelo incremento de receitas ou pelo corte e controle de despesas. Segundo alerta, de que, no médio e longo prazo, a retomada da valorização real acima da inflação do salário mínimo, que indexa uma série de despesas orçamentárias, e a retomada da vinculação
da Educação e da Saúde projetam um gasto em 10 anos adicional de 1 trilhão e 700 bilhões. E estão projetando que em 10 anos, na perspectiva de médio e longo prazo, não haverá superávit primário e o arcabouço não se sustentará. E o terceiro alerta é de que, se as incertezas fiscais não forem sanadas, fatalmente o câmbio continuará desalinhado e o real desvalorizado, trazendo o risco de impacto inflacionário. A inflação que estava convergindo para a meta de inflação perseguida pelo Banco Central, determinado pelo Conselho Monetário Nacional, a trajetória estava de convergência para a meta, agora a inflação se assanhou novamente e está apontando aí para 4,2 esse ano, e que fatalmente levará o Copom, ao Banco Central, a elevar a taxa de juros, tendo os impactos fiscais, econômicos que um aumento de taxa de juros ocasiona. Então, o cenário não é de crise aguda. Eu até hoje na imprensa, na coluna da Adriana Fernandes, tem um amigo meu muito preocupado, empresário, e fala: Marcos, vai virar uma Venezuela, uma Argentina. Eu falei: não se preocupe, vai ser uma morte lenta, gradual e segura, uma mediocrização a conta-gotas. Então, assim, não há uma crise aguda, mas há um cenário preocupante e há uma desconfiança, porque além de impactar a taxa de juros, a inflação, a dívida pública, o nível de emprego e de renda, o nível de atividade, há um problema subjetivo, que é a formação das expectativas. E se os agentes relevantes econômicos, os investidores, não tiverem confiança de que o regime fiscal é sustentável e que a dívida não tem solvência, a dívida pública brasileira, pode ocorrer um cenário um pouco mais grave. Marcos, que na verdade a gente tem aqui um cenário muito parecido com esse que você está falando aí, que a nossa preocupação é o fato de que você tem uma dívida, quer dizer, uma relação dívida-PIB que não vai parar de crescer. Quer dizer, o superávit primário que você precisa para fazer essa relação parar de crescer é da ordem de 3% do PIB, e a gente está com dificuldade de gerar equilíbrio fiscal. Então, cara, esse é um ponto super importante. E como a relação dívida-PIB vai continuar aumentando, os investidores vão demandar uma taxa de juros cada vez maior para financiar a dívida brasileira, porque o risco da dívida vai aumentando. Então, esse acaba caminhando para uma espécie de equilíbrio em que você tem taxa de juros muito alta, desvalorização cambial, tá certo? E uma valorização muito pobre das ações. Eu acho que esse é o ponto. É um equilíbrio precário, medíocre, né? Não satisfatório para um país que precisa crescer e pode crescer de forma sustentada 4% ao ano, se tiver os fundamentos corretos. O nosso número do superávit necessário é até mais modesto. A IFE projeta que é necessário um superávit primário de 1,4 para estabilização dentro dos pressupostos do cenário base que nós temos de médio e longo prazo, mas mesmo assim estamos longe disso, nós estamos numa posição deficitária desde 2014. E tem um aspecto, Zé Márcio, que eu tenho procurado, dada a minha trajetória, eu tenho procurado um pouco puxar os jornalistas econômicos, a discussão, para fora da caixinha. Né? Quando teve essa discussão dos 15 bilhões, eu falei: nós estamos discutindo a árvore e não discutimos a floresta. E na questão da dívida, tem uma questão que tem sido negligenciada, porque alguns atores importantes falam assim: não tem problema ter déficit, não tem problema crescer a dívida. Mas tem um aspecto negligenciado, além dos aspectos macroeconômicos e das expectativas e do prêmio exigido por quem financia o déficit, tem um problema do pacto intergeracional. Nós estamos trocando consumo presente, gasto presente, por dívida futura.
Isso é uma desonestidade intergeracional com nossos filhos, com nossos netos. Quer dizer, se a gente ainda tivesse endividando para deixar infraestrutura e aumento de produtividade, ciência e tecnologia, conhecimento, estradas, ferrovias, aeroportos, ficava o passivo, mas ficavam ativos. Mas nós estamos endividando para gasto corrente. Então só fica o passivo para os nossos filhos, para os nossos netos. Isso não é justo, do ponto. Porque tem gente que banaliza, gente importante banaliza o crescimento da dívida e o déficit público como se fosse totalmente absorvível e justo. Na verdade, que desses 2 trilhões de receita corrente líquida que você acabou de mencionar aí, só 5% não é obrigatório. 95% dessas receitas, quer dizer, acabam se transformando em gastos obrigatórios, salário de funcionário público, aposentadoria, pensão, transferência de renda, etc. Quer dizer, na verdade, o governo tem muito pouca discricionariedade sobre a utilização dessas receitas. E isso é um problema. O Tesouro Nacional criou até a categoria elegante dos gastos discricionários rígidos, porque são aqueles que não são obrigatórios, mas são obrigatórios. Eu vou citar alguns exemplos. Você imagina as Forças Armadas sem munição, ou a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal sem gasolina, ou as organizações governamentais, as instituições sem água, luz, telefone, informática, telemática. Você tem, por exemplo, bolsistas no exterior, pesquisadores fazendo doutorado, projetos de pesquisa, estão lá para agregar conhecimento e trazer aumento de produtividade. Eles estão vivendo no exterior, assinaram um contrato. Não é obrigatório. Já houve momento que o Brasil deixou de pagar as bolsas, mas imagina quem está lá nos Estados Unidos, na Europa, estudando e de repente para de pagar a bolsa dele, ele vai passar fome. Então, não é obrigatório, mas é obrigatório. Então, tem uma série de despesas, e a IFE fez a projeção no relatório de acompanhamento fiscal do mês passado. Nós estamos prevendo um estrangulamento absoluto em 2027, com as regras atuais. Que assim, as despesas obrigatórias e as discricionárias rígidas vão chegar a tal ponto que vai comprometer o nível mínimo de discricionária que, para a máquina funcionar, que a gente calcula 0,7% do PIB. Então, vai invadir isso. Isso já está manifestando, saiu ontem na imprensa a discussão interna do governo do orçamento de 2025, esse estrangulamento físico que parece, nós não temos a figura do shoot-down americano, né, dos Estados Unidos. Quando o Congresso não aprova a ampliação da dívida para ampliar o déficit, funcionário público de setor não essencial vai para casa sem salário. Aqui, isso não existe, essa figura no Brasil. Então, vai ser um estrangulamento físico, onde nós vamos ter dificuldades mínimas operacionais da máquina do governo. Eu tinha, quando eu fui secretário de Planejamento e Orçamento, logo depois do Plano Real, em 95 a 98, em Minas Gerais, eu tinha um superintendente de orçamento no século XX ainda. E ele era muito mal-humorado, muito serião, assim, e ele falava assim, a caricatura do Estado brasileiro no futuro será o governador, o presidente da República, ele vai ter uma cadeira e 2 balcões. Aí ele faz a coleta de um lado e passa para o outro em transferências de renda, e em salários e pensões. E ele não vai governar, ele vai ser um transferidor de recursos. Ele coleta os impostos e paga benefícios e direitos. E não vai ter obra, não vai ter política pública, não vai ter nada. Essa era a caricatura que o meu querido superintendente Noronha fazia. Isso no século XX, final do século XX. E não é que está caminhando para isso mesmo? Estamos chegando lá, né? Estamos lá próximo. Se a gente perseverar essa distopia, vamos perseguir essa distopia que esse país ainda vai se tornar um grande Portugal. Agora, Marcos, quer dizer, na verdade, você está falando isso aí, mas
essa semana, quer dizer, voltou uma discussão sobre a questão das emendas serem impositivas ou simplesmente autorizativas, que tem relação exatamente com esse problema aí. O governo federal, quer dizer, o executivo acha que tem pouco dinheiro não vinculado, porque efetivamente você tem só 5% das receitas não tem destinação específica, tá certo? O que significa dessa parte que sobra, aproximadamente 20% vai para as emendas dos parlamentares que são impositivas hoje. Até 2015, elas eram simplesmente autorizativas. Como é que você está vendo essa discussão? Essa discussão, na minha avaliação, é uma discussão super séria, quer dizer, isso muda a estrutura, o equilíbrio de poder entre legislativo e executivo. Teve uma interferência do STF nesse jogo aí, nessa brincadeira. Como é que vocês estão avaliando essa questão aí, que eu acho que é uma questão super importante? Eu tenho que tomar muito cuidado, porque na IFE eu piso mais na perna de economista e professor, mas a pessoa é indivisível, né? Ela não eu sou um só. E eu fui deputado estadual, federal 2 vezes, e então eu sou parlamentar e eu tenho também a visão do outro lado do balcão. Primeiro é preciso combater alguns preconceitos. O orçamento nasceu na Inglaterra para conter o poder discricionário do rei, do monarca absoluto, de criar impostos e fazer ao bel prazer o gasto público. Então, o orçamento, o parlamentarismo inglês, a democracia inglesa, que foi a raiz de tudo, do mundo moderno, nasceu o orçamento colado no parlamento. A ideia é que o parlamento representa a sociedade na determinação da carga tributária e da organização dos gastos. Então, devagar com a dor, o parlamento tem um papel essencial, central no orçamento. Segundo, é um equívoco achar que as emendas parlamentares não têm qualidade. Eu fui deputado, quer dizer, poucas pessoas conhecem o interior do Brasil em profundidade. Não sabe o valor que tem um posto de saúde, uma nova escola infantil, uma ampliação de salas de aula, um trator agrícola para dar suporte aos pequenos produtores, que são o que os deputados põem em emendas. Um centro de fisioterapia num pequeno município de 5 mil habitantes para os idosos e para os acidentados não terem que viajar 1h30 em situação de fratura, de problemas motores. Enfim, as emendas servem para isso, para calçamento, para obras públicas e tal. Dito isso, as emendas hoje, nas suas várias versões, né, porque se diversificou, representam 50 bilhões. Isso é 2% da receita líquida. O problema é que o PAC é que é pequeno. Ele devia ser 10% da receita líquida. Por isso que eu estou muito empenhado em não discutir só as árvores, mas discutir a floresta, a organização das finanças públicas, da estrutura. O Brasil precisa repensar. Hoje, o PAC está equivalente às emendas. E, obviamente, as emendas têm uma visão mais localista. Elas não têm a visão estruturante de grandes... Eu lembro, a emenda de bancada de Minas Gerais, por exemplo, quando a gente reunia a bancada, era um samba de uma nota só. Era o metrô da região metropolitana, a duplicação da BR-381 BH, Governador Valadares, e... tinham algumas obras, algumas rodovias estruturantes que entravam na lista, mas particularmente o Rodanel também. Então, era basicamente metrô, Rodanel e duplicação da 381. Isso foi sendo alterado para uma lógica localista. As emendas de bancada estadual se prestavam a mais investimentos estratégicos, e elas não eram de execução obrigatória. Eu lembro quando foi introduzido a impositiva para deputado federal, como
circunstancialmente eu era um deputado de oposição, Zé Márcio, foi uma libertação para mim, porque eu ficava com medo. Eu tinha 15 milhões de emendas de 2011 a 2014 e eu conseguia executar financeiramente 3 milhões. Aí eu ficava com medo de destinar com o prefeito, ele fazer gasto com desapropriação de terreno e com projeto, e depois não vingar a emenda. Eu tinha um receio de estar blefando com o prefeito. Então, quando veio a emenda impositiva, porque a execução dos deputados de oposição era muito mais baixa, era um mecanismo do presidencialismo de cooptação, que substituiu o presidencialismo de coalizão. Então, assim, a emenda em si não é um mal, e não é só aqui no Brasil que existe. Eu costumo citar, quem viu House of Cards, que é uma caricatura lá da democracia americana, o Underwood era líder do Partido Democrata, estava discutindo com as associações nacionais e com os sindicatos a reforma educacional nacional. Um assessor telefona que a emenda que ele colocou para o monumento dos produtores de pêssego, a menina bebeu à noite, bateu e morreu. Como é sistema distrital, localizado, o republicano, que era o adversário dele, já estava envolvendo a família e o pastor lá evangélico da região, o tal, e ele interrompeu a reunião e falou: vocês me desculpem, a gente remarca a reforma educacional nacional. Ele, líder do Partido Democrata, ele interrompe a reunião e falou: eu tenho uma viagem urgente, vocês me perdoem, a gente continua, remarca essa reunião logo para a semana seguinte. E voou para lá para consertar o problema do monumento em homenagem aos produtores de pêssego que ocasionou um acidente fatal. Então, assim, dizer que o deputado francês, inglês e americano, onde é o sistema distrital puro, que introduz uma lógica local do distrito, não tem interesses em interferir no orçamento, isso é uma mistificação e é um pouco complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues, né? Mas, assim, tudo tem um ponto de equilíbrio e precisa de regras boas. Quando eu era secretário de saúde, eu fui 8 anos secretário de saúde de Minas, eu discutia com a bancada mineira um cardápio. Eu falava: deputado, não coloca um tomógrafo, uma ressonância numa cidade de 10 mil habitantes. Não vai conseguir custear, não vai ter escala, não tem demanda. Então não coloca numa cidade de 5 mil habitantes um equipamento que não tem um profissional lá, é muito cara a operação do serviço. Faz uma outra coisa. Aí eu sugeri outra coisa: o programa Saúde da Família lá está funcionando numa casa alugada, faz um posto de saúde decente nas regras da vigilância sanitária, né? Aí, por exemplo, tem aquele negócio, você tem 4 ambulâncias no município, o vizinho, e nenhuma no outro, os dois com 10 mil habitantes. Aí você tem que organizar com os deputados, fazer assim: vamos fazer, eu vou entregar o mapa de quem tem ambulância e quem não tem, para não haver uma qualidade. Os deputados aceitam bem a interrupção técnica. Eles não querem sair do trilho. Se o executivo, seus ministros, os secretários de Estado setoriais dialogam com as bancadas, eles conseguem carregar recursos das emendas para as políticas públicas. Mas é claro que, por exemplo, a emenda PIX, aí foi uma distorção, porque sequer tem a destinação fixa. É um fundo que vai sem destinação específica, cai no caixa da prefeitura. Isso tem um aspecto de controle. Eu, quando fazia um convênio na Secretaria de Saúde, eu avisava ao padre, ao pastor evangélico, à oposição na Câmara, a situação da Câmara, a imprensa local, o Ministério Público, Tribunal de Contas, e aí, se a pessoa sabe que aquela emenda vai para a ponte na rua A sociedade fica cobrando: cadê a ponte da rua A? Mas se vai sem especificação, esse dinheiro some. Então, tem que aprimorar. Eu entendo a lógica que prevaleceu na emenda PIX,
Eu sou deputado, eu deixei de ser deputado em 2018, eu ainda recebo carta. Aquela sua emenda de 2018, agora em 2024. Vai ser liberado o dinheiro daquela emenda. Já trocou o prefeito, eu já não sou deputado desde 2018, está liberando emenda obrigatória até hoje. Aí os deputados ficam irritados com a burocracia, criaram a emenda PIX, que é uma transferência direta, mas não tem projeto, não tem nem destinação específica carimbada. Mas isso vai ser aprimorado, a própria Câmara já viu isso, o Supremo entrou no assunto, eu acho que tem que arbitrar o quanto e como, mas ter emenda em si não é um crime. Não, pelo contrário, na verdade, deputado, eu sou a favor das emendas impositivas. Eu acho que as emendas têm que ser impositivas. Na verdade, o orçamento americano é todo impositivo. Não existe emenda autorizativa no orçamento americano. Todas as emendas são impositivas. Uma vez aprovado o orçamento, elas têm que ser executadas. Esse é um ponto fundamental para que o equilíbrio de poder seja minimamente equânime, tá certo? Para que o executivo não tenha um excesso de poder. Como você disse, a origem do parlamento é exatamente o orçamento. Quer dizer, é a forma que a democracia descobriu para barrar o poder excessivo do rei, né, na Inglaterra. Então, esse é um ponto super importante. Eu acho que as emendas precisam ser impositivas, sim. Eu acho que essa coisa de usar a liberação das emendas como moeda de troca para os deputados é claramente um equívoco. Você está comprando os deputados através do pagamento das emendas, que são emendas que já estão no orçamento, já foi aprovado pelo Congresso. Mas aí é país de tudo, né? As pessoas não percebem. E essa distopia vai acabar, às vezes, produzindo, o orçamento está virando impositivo, né? Por força da dinâmica das despesas obrigatórias. Despesas obrigatórias, mas isso é pelas razões erradas, né? Pelas razões erradas. E assim, o nível de investimento, quer dizer, hoje, é por isso que eu acho que tem que sair, contextualizar. Eu falo muito para a minha equipe, com base na minha experiência de gestor público e de parlamentar, que sair da caixinha da questão fiscal só, colocar a questão fiscal dentro do contexto mais amplo da floresta, da realidade brasileira, porque o Brasil fica claudicando. Nós precisávamos... O nosso querido amigo Edmar tem aquele trabalho que ele mostra os 12 países que superavam o dilema da renda média pós-guerra, seja liderados pelo setor industrial, serviços ou setor primário mineral ou agrícola, né? A Austrália, Nova Zelândia, Israel, Espanha, Portugal, e o Brasil, Sérgio Fausto sempre pede cuidado nas comparações internacionais, mas, querendo ou não, Edmar, o Zé Márcio, o Edmar aponta isso também, a Coreia do Sul tinha uma renda per capita em 1980 menor que a nossa. Hoje tem 3 vezes, 0,6 a nossa. Quer dizer, o país enriqueceu. São dinâmicas diferentes, estruturas institucionais diferentes, culturas diferentes, mas, querendo ou não, ou eles fizeram uma coisa muito certa e nós fizemos muita coisa errada, porque sair do empate de 0-0 para uma goleada quase de 4-0 assim, é uma coisa que chama atenção. E o que acontece? Nós tivemos um menor nível de investimento público do governo federal em 2022. Chegamos no fundo do poço. Nós estamos investindo 16, 17% do PIB. Enquanto isso, a China é uma distorção, chegou a investir 40% do PIB. É claro que a classe média chinesa vai querer mais consumo e menos investimento em algum momento, né? Já está caminhando para isso. Mas os países emergentes investem 25%, 30% do seu PIB. E isso agrega condições, isso projeta o futuro. Nós temos um investimento medíocre. Aí fala assim, as emendas parlamentares estão no mesmo valor do PAC.
mas não se questiona que o parque é muito pequeno, que não pode o investimento do governo federal ser 2% da receita líquida total. Tem que ser muito mais, tinha que ser uns 20%, 15%, para ter estrada, para ter ferrovia, para ter investimento em ciência e tecnologia, em educação da qualidade, não aumenta as condições de expansão sustentada. Então, assim, essa discussão das emendas o tal negócio, em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão, né? O bacana é gastar. O Galito até usou que os diretores do Banco Central são os chatos da festa, né? Que todo mundo, na hora que está se divertindo, ele vai lá e pede para baixar o volume, né? Eu achei a figura, mas o Ceron do Tesouro deve ter ficado com raiva dele, porque, na verdade, o Tesouro é mais chato que o Banco Central. O bacana é gastar, governar é realizar. É o que o Rubim, esse cientista político lá da minha cidade, de Juiz de Fora, fala, que não dá uma passeata, a luta pelo superávit primário, é porque o bacana é gastar, realizar. Você ficar com essa linguagem não pode, não deve, corta aqui, é uma chatança. Mas a vida é assim, a vida não é só alegria. Eu queria ir na Europa, nos Estados Unidos, umas 3 vezes por ano. Eu queria, quem sabe, ter um apartamento maior, tal, mas tem essa coisa chata chamada restrição orçamentária. E os economistas são portadores dessa má notícia, né? Que o céu não é o limite, né? Em homenagem ao nosso Silvio Santos, que faleceu, né? O céu não é o limite. Como dizia o Astor Luiz, né? Governar é construir estradas. Mas não tinha previdência, não tinha... Não tinha a taxa de investimento era altíssima, porque não tinha folha rígida, com estabilidade, não tinha previdência. E temos que fazer um balanço, quer dizer, a geração da democratização construiu 4 belas coisas. A própria democracia, que já foi testada, retestada, impeachment, tentativa de golpe, crise econômica, crise moral. A nossa democracia está de pé, vai fazer a nova república 40 anos, em janeiro do ano que vem. É uma bela conquista. Segundo, você fez uma bela estrutura de defesa social. Você tem uma rede de proteção que se iniciou lá com Sarney, foi aprofundada no governo Fernando Henrique e aprofundada ainda mais pelo governo Lula 1 e 2. Você tem hoje os miseráveis, os pobres, têm um suporte no Brasil. Então é uma bela conquista. Você tem democracia com uma rede de proteção social, você tem um belo arcabouço institucional ambiental, de instituições e regras moderníssimas, desde a ECO no Rio de Janeiro, que o Brasil é vanguarda nisso. Mas você tem mazelas acumuladas que nos levam a esse ramerrão, que o país cresce. Aí é isso, o PIB brasileiro, a série histórica, parece uma montanha-russa, né? Aí você vai a 7% em 2010, e aí tem a recessão de 15, 16, menos 3,5, 3,5, 3,6, 3,4. Aí, de repente, dá um soluço, aí tem recessão. Então, é uma montanha-russa. Agora, a gente precisava crescer de forma sólida e sustentada 4% ao ano. Foi isso que a Coreia fez. Né? Foi isso que outros países fizeram para sair da renda média. E aí não dá para fazer tudo, né? Tem o Plano Real. Zé Márcio, não sei se você concorda comigo, depois do Plano Real e do boom das commodities, o cambial e o monetário deixou de ser problema, em tese. Sim. Fiscal se tornou problema. O calcanhar daquilo é fiscal, porque o regime de metas inflacionárias com a autonomia do Banco Central cuida bem do monetário. A inflação está se assanhando, a autoridade monetária vai agir e tal, vai tentar
forçar a convergência para a meta de 3% ao ano. No cambial, a gente tem reservas abundantes acumuladas no boom das commodities, tem um saldo comercial mega para um país como o nosso, tem um fluxo de investimentos estrangeiros que financia o déficit das transações correntes. Onde que está o calcanhar de Aquiles? Em 2 pontos, segundo um objetivo e outro subjetivo. Um objetivo é o fiscal. Então tem que ter uma profunda reforma na floresta, não é tem que sair dessa abordagem da vírgula, da coisa, tem que repensar a estrutura das finanças públicas. O outro problema é subjetivo. Essa mania do Brasil não compreender que o capitalismo é uma sociedade de contratos, é pacto do empresário com o trabalhador, do ofertante com o consumidor, tudo são contratos, e aí a gente tem mania de quebrar contrato, as regras nunca são permanentes. A gente acha que um investidor que vai entrar num negócio que o payback é 10, 15, 20 anos, que ele vai entrar aqui tranquilo com o dinheiro dele, não sabendo qual que é a regra do ano que vem. Então, a previsibilidade, o ambiente de negócio, o Brasil avançou, mas eu acho que são os 2 grandes calcanhares de Aquiles que o Brasil tem que enfrentar, porque o cambial e o monetário estão bem cuidados. Esse dilema fiscal agora, como é que enfrenta isso? Não é fácil num quadro democrático. Você tem, quer dizer, quais são os 4 grandes agregados? Previdência, folha, despesas tributárias e juros. Juros é consequência, não é causa. Você não fala assim, vou cortar o tanto de juros no orçamento. Ele é definido ex post. Então, você tem 3 grandes variáveis. As despesas tributárias estão em torno de 500 bilhões por ano, mas vai mexer nas despesas tributárias. É o Simples, a Zona Franca de Manaus, a imunidade tributária para as filantrópicas, a isenção, o benefício, o desconto no imposto de renda da educação e da saúde, de quem tem gasto privado. Então, não é fácil mexer. A previdência, gasto previdenciário, só se houvesse uma nova rodada de reforma da Previdência. Não está na agenda do Congresso e do governo, nesse mandato. A folha, Justiça, seja feito, o Brasil não tem um gasto per capita com salários e número de servidores discrepante dos indicadores internacionais. Tem discrepâncias e injustiças e privilégios internos. Mas só seria possível mexer nisso com uma profunda reforma administrativa. Também não está na agenda do governo e do Congresso para esse mandato. Então, esse é o tamanho da encrenca. Isso aí. Marcos, excelente conversa, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, realmente muito bom. Uma coisa boa, na verdade, é que você, como está na IFE, já foi um político, foi deputado, tem uma relação política, você tem uma visão muito misturada do técnico da economia com as necessidades políticas. Muito obrigado, excelente conversa, muito boa. Grande abraço, vou te visitar. Você está ficando em São Paulo ou Rio? Eu moro no Rio, vou a São Paulo com, sei lá, de 15 a 15 dias, fico lá 3, 4 dias, mas moro no Rio. Eu vou te visitar no Rio, na cidade que eu adoro. Tá bom, estou aqui na Genial, aqui na Praia de Botafogo. Um abraço, então. Um abraço, Marcos. Obrigado. Tchau. Esse vídeo é para você que é influenciador e trader. Aqui na Genial você encontra estabilidade nas suas operações e a menor volatilidade de plataforma do mercado. O nosso parceiro trader tem um atendimento exclusivo e seus alunos vão ter acesso a diversos benefícios como plataforma com corretagem zero, assessoria personalizada e um sistema de gerenciamento de risco completo e seguro. Você sabia que a Genial é uma das 3 principais corretoras em volume de negociação de contratos futuros na B3? E agora, o que você está esperando para fazer parte do nosso time? Eu sou a Daniele do B2B, você pode entrar em contato direto comigo. É só enviar um e-mail para parceirosb2b@genial.com.vc. Espero por você!